Você já parou para pensar no impensável? Imagine acordar em uma manhã de setembro, olhar pela janela e, em vez do sol familiar ou da garoa paulistana, encontrar um manto branco e silencioso cobrindo tudo. Não é um sonho. Não é um filme. A neve chegou ao Brasil. Das praias do Nordeste à selva amazônica, o país tropical que conhecíamos simplesmente desapareceu sob o gelo. Como isso seria possível? O que aconteceria com nossas vidas, nossas cidades, nosso mundo? A questão não é apenas se você sobreviveria, mas o Brasil sobreviveria. Prepare-se, porque vamos embarcar em uma jornada hipotética para um Brasil congelado. A primeira sensação seria o choque, o silêncio, o trânsito caótico das grandes cidades, o som dos pássaros na Mata Atlântica, a música que vaza dos bares no Rio de Janeiro. Tudo seria abafado por uma camada espessa de neve. O verde da bandeira, o amarelo do ipê, o azul do mar, seriam substituídas por uma paleta monocromática de branco e cinza. A temperatura, que normalmente nos faz buscar ar-condicionado, despencaria para níveis negativos que a maioria de nós só viu em filmes. Seria um cenário ao mesmo tempo lindo e aterrorizante, uma pintura surreal que desafia toda a nossa realidade. Essa transformação não seria apenas visual, ela representaria uma quebra fundamental em nosso modo de vida. Nossas casas não foram construídas para suportar o peso da neve. Nossas roupas não foram feitas para o frio extremo. Nossos corpos não estão acostumados a respirar um ar tão gélido. E essa batalha começaria no instante em que o primeiro floco de neve tocasse o chão. O mistério por trás de um evento tão catastrófico nos levaria a olhar para os céus em busca de respostas. Seria uma nova era do gelo? Uma anomalia climática sem precedentes? Ou algo ainda mais estranho e inexplicável? Imagine a Terra como um corpo humano, e as correntes oceânicas são como o nosso sistema circulatório, transportando sangue quente, ou melhor, água quente, para manter tudo funcionando. A corrente do Golfo no Atlântico é uma artéria vital que leva calor da região equatorial para o norte. Agora, imagine que essa artéria seja bloqueada. O calor para de circular. O resultado? O hemisfério norte congela. Os efeitos em cascada alteram os padrões climáticos globais de forma drástica, empurrando massas de ar polar para lugares onde elas nunca deveriam estar, como o Brasil. Outro cenário possível: inverno vulcânico. Pense em um supervulcão como o de Yellowstone entrando em erupção, com uma força milhões de vezes maior que uma bomba atômica. Ele lançaria uma quantidade colossal de cinzas e enxofre na estratosfera, criando um véu que bloquearia a luz do Sol por anos. É como fechar as cortinas do planeta. Sem a energia solar, as temperaturas globais despencariam rapidamente. O Brasil seria uma das primeiras vítimas dessa escuridão fria. E se a causa viesse do espaço? Um grande asteroide poderia causar um efeito semelhante. Ou, em uma teoria mais extrema, uma oscilação no eixo da Terra poderia alterar como recebemos luz solar. Pequenas mudanças em ângulos cósmicos podem ter consequências gigantescas, e uma delas poderia ser o congelamento dos trópicos. Não aconteceria da noite para o dia. Primeiro, veríamos uma queda drástica e persistente nas temperaturas. As estações como conhecemos deixariam de existir, substituídas por um inverno perpétuo. As chuvas de verão se tornariam tempestades de granizo, depois tempestades de neve cada vez mais intensas. Seria uma transição lenta e agonizante, que nos daria tempo para ver o desastre se aproximando, mas talvez não o suficiente para impedi-lo. Nas primeiras 24 horas, o sentimento predominante seria a confusão. As pessoas filmariam a neve com seus celulares, postando nas redes sociais com legendas incrédulas. "Nevando em Salvador", diriam os posts. No início, pareceria uma novidade, um evento bizarro e até bonito. Mas a beleza logo daria lugar ao medo. Quando a neve não parasse e a temperatura continuasse a cair, o pânico se instalaria.
O trânsito entraria em colapso total. Carros sem pneus de neve deslizariam sem controle, causando engavetamentos monstruosos que bloqueariam todas as principais vias. Aeroportos fechariam, isolando o Brasil do resto do mundo. A nação estaria paralisada. Ao final das 48 horas, a crise se aprofundaria. A maioria das casas brasileiras projetadas para ventilação e não para isolamento térmico se tornariam armadilhas de gelo. Sistemas de aquecimento são um luxo raro, então as famílias se amontoariam em um único cômodo, usando todos os cobertores que tivessem, queimando móveis para se aquecer. A água nos canos começaria a congelar e a estourar, cortando o fornecimento para milhões de pessoas. Ir ao supermercado se tornaria uma missão impossível, e aqueles que conseguissem chegar encontrariam prateleiras vazias, resultado de uma corrida desesperada por suprimentos. A sociedade começaria a se fraturar. Com 72 horas de neve ininterrupta, as estruturas do país começariam a ceder. Telhados de galpões desabando, ginásios desabando, até de algumas casas desabando. As redes de comunicação, como torres de celular e internet, começariam a falhar devido ao gelo e à falta de manutenção. Ambulâncias presas na neve, bombeiros presos na neve. Hospitais ficariam sobrecarregados com casos de hipotermia e acidentes, mas sem energia e suprimentos, pouco poderiam fazer. Nesse ponto, o governo declararia estado de emergência nacional, mas as ordens vindas de Brasília teriam pouco efeito prático. Estradas intransitáveis, aeroportos fechados. A sobrevivência se tornaria um problema local, de bairro, de rua, de família. As primeiras 72 horas de um Brasil congelado não seriam apenas sobre o clima, seriam um teste brutal sobre a natureza humana e a resiliência da nossa sociedade. O agronegócio, um dos pilares da economia brasileira, seria a primeira vítima em escala nacional. O Brasil é o celeiro do mundo, um gigante na produção de soja, milho, café, cana-de-açúcar, laranja. Agora, imagine só o que uma geada perpétua faria com tudo isso. As vastas plantações do centro-oeste, o mar de soja, seriam cobertas por um oceano de neve. As colheitas inteiras seriam perdidas instantaneamente. O impacto na pecuária seria igualmente devastador. Milhões de cabeças de gado, criadas a pasto em enormes extensões de terra, não teriam onde se alimentar. Os animais, não acostumados ao frio intenso, sofreriam de hipotermia e morreriam em massa. Os rios e açudes congelariam, cortando o acesso à água. A cadeia de suprimentos de alimentos entraria em colapso total. As estradas bloqueadas pela neve impediriam o transporte do pouco que restou nos silos e armazéns. Em poucas semanas, os estoques nos centros de distribuição e supermercados se esgotariam. A fome se tornaria uma ameaça real e generalizada, muito mais imediata do que o próprio frio. A energia elétrica é o sangue vital da sociedade moderna. Em um Brasil congelado, essa corrente sanguínea seria interrompida, levando a um apagão quase total e permanente. A nossa matriz energética é predominantemente hídrica, dependendo de gigantescas usinas como Itaipu e Belo Monte. Em um cenário de frio extremo, os rios que alimentam essas usinas teriam seu fluxo drasticamente reduzido ou congelariam completamente. As linhas de transmissão, que cruzam o país como uma teia de aranha gigante, também seriam extremamente vulneráveis. O acúmulo de gelo e neve nos cabos aumentaria seu peso de forma exponencial, fazendo com que as torres de transmissão se vergassem e desabassem. Repará-las seria uma tarefa hercúlea, se não impossível. As equipes de manutenção não conseguiriam acessar locais remotos. A rede elétrica se fragmentaria em milhares de pedaços. As fontes de energia alternativas também enfrentariam problemas. As usinas eólicas, especialmente as do Nordeste, teriam suas pás congeladas, impedindo-as de girar. Os painéis solares, uma fonte crescente de energia, se tornariam inúteis, cobertos por uma camada espessa de neve,
e sob um céu perpetuamente nublado por cinzas vulcânicas ou nuvens de tempestade. Seríamos jogados de volta a uma era pré-elétrica. As consequências de um apagão prolongado seriam aterrorizantes. Sem eletricidade, não haveria aquecimento e iluminação, comunicação, refrigeração para alimentos e medicamentos ou saneamento básico, pois as bombas de água e esgoto parariam de funcionar. Os hospitais não poderiam operar equipamentos vitais. A internet, os celulares, a televisão, todas as nossas janelas para o mundo se fechariam. Ficaríamos isolados no escuro e no frio. A falta de energia não seria apenas um inconveniente, seria o golpe final que empurraria a sociedade organizada para a beira do colapso total, transformando a luta pela sobrevivência em um pesadelo ainda mais sombrio. O colapso do agronegócio aniquilaria o PIB brasileiro. A moeda entraria em colapso, a inflação dispararia para níveis astronômicos e o país mergulharia em uma depressão econômica sem precedentes. A biodiversidade brasileira, uma das mais ricas do planeta, enfrentaria uma extinção em massa. A Amazônia, o pulmão do mundo, se transformaria em uma floresta de cristal silenciosa. As árvores gigantes, cujas copas formam um dossel denso, não suportariam o peso da neve e do gelo. Animais como macacos, preguiças, onças pintadas, tucanos, não possuem as adaptações necessárias para sobreviver ao frio extremo. Com o colapso das estruturas governamentais e econômicas, a sociedade brasileira teria que se reinventar ou perecer. A busca por recursos definiria a nova rotina. Expedições de busca por comida, combustível, medicamentos se tornariam o novo trabalho. O conhecimento prático se tornaria a moeda mais valiosa. Saber como purificar água, como fazer uma fogueira segura em ambiente fechado, ou como tratar um caso de hipotermia. A estrutura social seria achatada. As antigas divisões de classe perderiam o sentido. A cultura brasileira, como a conhecemos, seria uma memória distante. Samba, carnaval, futebol pertenceriam a um mundo perdido. Os mais velhos contariam histórias para as crianças que nasceram no frio. Canções tristes cantadas ao redor de uma fogueira. Histórias de heróis da sobrevivência. Pinturas feitas com carvão nas paredes de um abrigo. Seria uma sociedade mais dura, mais pragmática e talvez mais tribal. Anos, talvez décadas se passariam. A neve nunca parou de cair. Gerações nasceram e morreram sem nunca ter sentido o calor do sol na pele. O Brasil se tornou uma lenda, uma história contada sobre um paraíso perdido de praias e florestas. As pequenas comunidades de sobreviventes se adaptaram. Aprenderam a caçar os poucos animais que restaram. A construir abrigos subterrâneos mais eficientes. A navegar pela paisagem branca e hostil. Um dia, em uma expedição de busca por recursos nas profundezas do que um dia foi a bacia amazônica, um grupo de exploradores encontra algo estranho. Uma estrutura metálica, não humana, parcialmente exposta pelo movimento de uma geleira. Intrigados e desesperados por qualquer tecnologia que possa ajudá-los, eles começam a escavar. O que encontram não é um satélite caído, ou os destroços de um avião antigo. É algo muito maior, muito mais antigo. E claramente de origem extraterrestre. Uma máquina colossal, adormecida sob o gelo amazônico por milênios. Ao se aproximarem, a estrutura começa a emitir um zumbido baixo e uma luz fraca. Os símbolos em sua superfície brilham em um azul gélido. A máquina parece estar reagindo à presença deles. Seria esta a causa do inverno eterno? Uma tecnologia alienígena de terraformação que deu terrivelmente errado? Ou talvez ela tenha sido ativada justamente pelo evento cataclísmico, erupção vulcânica ou impacto do asteroide, como um mecanismo de defesa planetária, cujo funcionamento nós não compreendemos. A descoberta deixa os sobreviventes com uma pergunta que pode mudar tudo. Esta máquina é a chave para reverter o inverno e trazer o calor de volta? Ou ativá-la poderia desencadear algo ainda pior? O Brasil não estaria apenas congelado.
ele estaria guardando um segredo. E a decisão de desvendá-lo ou não estaria nas mãos dos últimos brasileiros. E você, o que faria? Tentaria ligar a máquina? Se você chegou até aqui, deixe um like, se inscreva no canal Raízes Curiosas e me conte nos comentários. Você acredita que conseguiria sobreviver em um Brasil congelado? E mais importante, você ativaria uma tecnologia alienígena desconhecida se fosse sua única esperança de salvação? Até a próxima curiosidade.